Tenho que ser invencível pra derrotar vilões. Tenho que ser invencível para salvar alguém. Tenho que ser invencível para ser um herói. Tenho que ser. E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a primeira parte dessa teoria. De se eu fosse para o mundo de Dante no Yusha. Essa teoria foi recomendada pelo um inscrito, então fiquem com a teoria. Eu estaria jogando videogame em casa até que me dá fome e vou comprar um miojo. E saindo do mercado eu vejo que um garoto estaria prestes a ser atropelado por um carro. Então rapidamente vou até o garoto e empurro ele, assim o salvando. Porém acabo sendo atingido pelo carro do Zekai-san. E quando abro os meus olhos, eu me vejo em uma sala totalmente branca. E quando olho para frente eu vejo Deus. Então eu fico de frente para ele. Deus, sinto muito meu filho, mas você morreu. Entendo. E o que vai acontecer agora? Deus. Bem, você fez tanto coisas ruins quanto coisas boas na sua vida, como salvar aquela criança. Então não te mandarei para o céu nem para o inferno, mas para qualquer mundo que você quiser, com 5 desejos. Após ele falar isso eu fico um pouco pensativo, então eu falo que queria ir para o mundo de Dante no Yusha. Deus. Ótimo, meu filho, agora me fale os seus 5 desejos. Quero ter todos os poderes de animes e mangás, quero ter muita sorte, quero ser imortal, quero ter habilidades de atração das mulheres e quero ter a aparência do Fate, ele um personagem de mangá. Deus. Ótimo, meu filho, agora feche os olhos. Então eu fecharia os meus olhos até que ouço um estralho. E quando volto a abrir meus olhos eu vejo 4 pessoas na minha frente. E algumas pessoas falam que o ritual tinha dado certo. Mas quando eles me veem, eles ficam se questionando de por que tinha mais um ali. E por aí seria como no original, com os heróis indo ver o rei, mas com a diferença que eu estava junto. E já na frente do rei mesmo pergunta os nossos nomes, em que todos falam os seus nomes. E na minha vez eu falo que meu nome era Fate da Gula, um dos 7 pecados capitais. Então eu falo que era só isso que eles precisavam saber sobre mim. Todos os 3 heróis ficam me estranhando, menos o Naofumi, rei. Ótimo, Ren, Itsuki, Motoyasu e Fate. Após ele falar isso, o Naofumi fala que ele tinha se esquecido dele, então o rei pede desculpa, se fala para ele se apresentar, e então Naofumi se apresenta, e então o rei dá aquelas mesmas explicações do original sobre as ondas, e fala para nós irmos para o nosso quarto porque a gente ia receber os nossos companheiros de equipe no dia seguinte. E assim nos vamos para o nosso quarto, que era bem grande, porém eu não tinha um quarto, e ficaria pensando que eles tinham feito esse quarto especialmente para os 4 heróis, então eu tinha que me conformar em ficar no sofá. Então eu já me sento e o pessoal estava falando as mesmas coisas, comparando seus mundos, até que eles me olham curiosos. Então Naofumi fala, pelo que disseram era só para ter 4 deles, então por que eu estaria ali? O Motoyasu pergunta onde eu tinha conseguido todo esse equipamento, e o rei fala que o mais importante qual e essa de pecado. Eu dou um suspiro, falo toda a história do Fate para eles eles entenderiam mais ou menos o que eu passei. Então o Naofumi fala que a minha espada era muito legal. Ele não é uma espada qualquer. Itsuki. Como assim ele? Bem, esse aqui é o Ganância, ele o meu parceiro. Ren. Espera, mas se você é o pecado da gula, mas o pecado da ganância é uma arma como são os outros pecados. Bem, vejamos além do ganância. Eu conheço a Ira e ela é uma garota que vive dormindo, mas ela é bem poderosa quando está brava. E com relação ao ganância, aparentemente ele morreu, porém antes dele morrer, ele selou a sua alma dentro da espada. E após um longo papo a gente vai dormir, e no outro dia nos estaríamos na frente do rei, onde os nossos companheiros estariam nos esperando. E por aí seria como no original, até parte
parte que o Naofumi seria acusado de ter abusado da Malte, então eu falo que ela estava mentindo e que aquela prova não significava nada. E por último, vocês não acham estranho que ela não aparenta ter nenhum arranhão no corpo? Concordo, ela não aparenta ter nenhum sinal de violência no corpo dela, e até porque o Naofumi não parece ser alguém que faria isso. Após ele falar isso, a Malte estava com uma cara de raiva por sabia que o plano dela estava saindo por água abaixo. Mas os únicos que ainda estavam em dúvida sobre o assunto eram Motoyasu e o tapado do Itsuki. Então o rei manda todos ficarem em silêncio. Rei: muito bem, herói do escudo. Eu te darei o benefício da dúvida então e só. E após tudo isso, a Malte estava se mordendo de raiva por conta do seu plano ter dado errado. E então eu estaria fora do castelo com o Naofumi, onde o mesmo estava me agradecendo por ter ficado do lado dele. Não precisa agradecer, afinal eu passei por uma coisa parecida, então eu resolvi ajudar Naofumi. E agora, aí mesmo nós dois estamos sem time, não? E então que tal formarmos um? O Naofumi concorda e assim nos tornamos parceiros. Então eu falo que precisaríamos de mais ajuda. O Naofumi concorda, então nós dois vamos procurar um parceiro até encontramos aquele cara que vende escravos. E o mesmo fica me encarando muito, falando que eu tinha cara de um bom comprador. E então eles nos leva até a sua loja e chegando lá eu veria vários escravos, mas estava procurando um em específico e então ficaria de frente para uma gaiola. Finalmente te encontrei, Raftalha. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? E fui.